No vídeo anterior, abordamos uma questão intrigante. Por que o método científico, apesar de seu sucesso revolucionário em impulsionar nossa compreensão do universo e avanços tecnológicos, encontra dificuldades em explicar os fenômenos da consciência, um dos enigmas mais profundos da humanidade? Discutimos como o método científico, em sua busca por conhecimento verificável, esbarra na complexidade dos fenômenos mentais, cuja natureza subjetiva e individual dificulta a replicação necessária para a validação científica. Essa limitação gerou uma divisão duradoura na comunidade científica, separando os cientistas ortodoxos dos não ortodoxos. Um momento crucial nessa divisão ocorreu com o advento da física quântica, que desvendou o comportamento surpreendente dos elétrons no experimento da dupla fenda. Esse experimento não apenas confirmou a natureza dual das partículas, mas também levantou questões sobre o papel do observador na formação da realidade. Diante disso, vários físicos, neurocientistas e outros cientistas de vertentes não ortodoxas passaram a considerar a mente humana sob uma perspectiva quântica, fortalecendo a hipótese holística de concepção da realidade. Neste novo vídeo, mergulharemos na hipótese holística, uma alternativa fascinante e menos explorada na compreensão da realidade. Importante ressaltar que, tanto a visão materialista dominante sobre o conceito de realidade, ou seja, a que todos nós conhecemos e estamos mais habituados, quanto a hipótese holística sobre a definição da realidade, carecem de comprovação científica definitiva. Diante desse cenário de incertezas, em que nenhuma das duas é a verdade absoluta, por que não explorar ambas as hipóteses? Vamos juntos nessa jornada de descoberta ampliarmos nossa busca por respostas e compreensão do mundo em que vivemos? A concepção materialista da realidade tem suas raízes na Grécia Antiga, com filósofos como Demócrito, propondo a ideia de que tudo é composto por átomos, pequenas partículas indivisíveis que formam a matéria. Essa visão primordial de um universo constituído de blocos de construção básicos lança as fundações para o pensamento materialista. Ao longo dos séculos, essa visão materialista levantou questões profundas. Por exemplo, tudo bem, a matéria é formada por partículas. Mas de onde e como essa matéria surgiu? Como se originou toda a realidade a partir dos átomos? Onde foi o começo? Como a matéria inanimada evolui para formar a vida e, eventualmente, seres conscientes capazes de questionar sua própria existência? Não é estranho isso? Na busca para compreender como a matéria inanimada evolui para formar a vida e, eventualmente, seres conscientes, é crucial refletir sobre o que realmente significa, entre aspas, animado. A palavra animado deriva do latim animatus, que por sua vez vem de animus, significando alma, espírito ou mente. Portanto, quando falamos de algo animado, estamos nos referindo a algo que possui uma essência de vida, algo impulsionado por uma força interior, que pode ser interpretada como vontade ou consciência. Essa interpretação nos leva a uma reflexão profunda sobre a origem e a natureza da consciência. Se animar algo é, em essência, infundir ânimos, ou seja, dotar de uma alma ou espírito, como podemos entender esse processo no contexto da evolução da matéria para a vida? A passagem de inanimado para animado sugere uma transição de simples existência material para uma existência dotada de alguma forma de vontade ou consciência interior. Aqui, as fronteiras entre ciência, filosofia e espiritualidade se misturam. Enquanto a ciência procura explicar a vida e a consciência em termos de processos físicos e químicos, essa perspectiva etimológica nos convida a considerar a possibilidade de que animar envolva mais do que simples processos materiais. Talvez haja um elemento de, entre aspas, escolha ou intenção, que é intrínseco à própria essência da vida.
Ao ponderar sobre a evolução da matéria inanimada para seres conscientes, somos desafiados a pensar não apenas em termos de estruturas físicas e reações químicas, mas também em termos de emergência de algo mais profundo e fundamental. Este, entre aspas, algo mais, que talvez resida na raiz da vida e da consciência, pode ser a ponte que conecta o mundo material com o reino da mente e do espírito. Essa abordagem holística oferece um caminho para explorar a consciência como uma parte integral do universo, não apenas como um epifenômeno da matéria, mas como um aspecto fundamental do que significa estar verdadeiramente animado. Avançamos rapidamente para o século XX, onde a teoria do Big Bang emerge como a explicação científica predominante para a origem do universo. Essa hipótese sugere que o universo começou como uma explosão maciça, expandindo-se a partir de um estado de densidade e calor extremos. Mas isso nos leva a novas indagações. O que existia antes do Big Bang? Há limites ou fronteiras para o espaço e o tempo? Após o caos inicial do Big Bang, observamos um universo que se organiza gradualmente em galáxias, estrelas e planetas. Em algum momento, em um pequeno canto do cosmos, as moléculas se combinam de maneiras complexas para criar vida. Como essas proteínas compostas de átomos inanimados dão origem à consciência e ao pensamento? Parece tudo muito estranho, não é mesmo? Quando exploramos o universo e seus mistérios, frequentemente nos deparamos com as limitações nas teorias e modelos científicos existentes. Muitas vezes, esses modelos construídos sob uma perspectiva materialista têm oferecido explicações robustas e predições precisas. No entanto, à medida que a ciência avança com novas observações, experimentos mais sofisticados e tecnologias de medição mais avançadas, percebemos que essas explicações podem ser incompletas. Teorias que antes pareciam sólidas são desafiadas por novos fenômenos que elas não conseguem explicar, levando a uma reavaliação contínua do nosso conhecimento. Na ciência, a verdade não é estática e absoluta, ela é totalmente dinâmica e relativa ao nosso grau de entendimento e poder de compreensão. Neste contexto, surge a necessidade de uma visão mais holística da realidade. Uma perspectiva holística não se limita apenas a compreender cada parte isoladamente, mas busca entender como essas partes se interconectam e se influenciam mutuamente dentro de um todo maior. Em contraste com a visão materialista, que tende a se focar nos aspectos tangíveis e mensuráveis, a abordagem holística abre espaço para considerar fatores que podem transcender a matéria física, como a consciência, o significado e o propósito. Esta abordagem holística é especialmente relevante quando enfrentamos questões que vão além do alcance da explicação materialista, como a natureza da consciência ou o surgimento da vida. Ao adotar uma visão mais ampla e geral, reconhecemos que o universo é um sistema complexo e interconectado, onde cada elemento, seja ele uma partícula, uma força, um ser vivo ou um pensamento, contribui para a tapeçaria da realidade. Essa mudança de perspectiva nos encoraja a ser mais abertos e inquisitivos, reconhecendo que o conhecimento humano está em constante evolução. O que sabemos hoje pode ser apenas uma fração da verdade maior, e cada nova descoberta nos leva a entender melhor a complexidade e a beleza do universo em que vivemos. A visão holística nos convida a explorar não apenas o que é conhecido, mas também a abraçar as incertezas e os mistérios que ainda estão por ser desvendados. Essas resumidas reflexões iniciais nos fazem refletir sobre as grandes questões da existência e do conhecimento. Confrontados com os mistérios do universo, começamos a perceber que a hipótese materialista, embora poderosa, talvez não ofereça todas as respostas. As limitações dessa perspectiva nos convidam a explorar outras hipóteses, incluindo aquelas que abordam a realidade de uma maneira mais holística. Um dos insights mais revolucionários da física quântica é a descoberta de que a matéria pode se comportar não apenas como partículas, mas também como ondas.
Este fenômeno, ilustrado de maneira notável pelo experimento da dupla fenda, abalou os alicerces da física clássica, que viu o universo como um mecanismo determinístico e previsível. Essa revelação quântica nos leva a reconsiderar a natureza da realidade e, particularmente, o papel do observador. Na física clássica, o observador é um ente passivo, cuja presença não afeta o sistema observado. No entanto, na física quântica, a observação não é apenas passiva, ela é um ato que influencia o estado do que está sendo observado. Mais intrigante ainda é o conceito de escolha no contexto quântico. A mecânica quântica nos mostra que, até que seja feita uma observação, as partículas existem em um estado de superposição, manifestando uma gama de possibilidades. A escolha do observador, ao medir ou interagir com o sistema, colapsa essas possibilidades em uma realidade observável. Isso sugere que a escolha, um conceito profundamente humano e subjetivo, desempenha um papel fundamental na forma como a realidade se manifesta. Essa perspectiva abre um fascinante campo de interrogação. Se a escolha do observador é crucial na determinação da realidade no nível quântico, até que ponto podemos estender esse princípio para a realidade de uma escala mais ampla? Como essa compreensão afeta a nossa visão do universo e de nossa própria existência dentro dele? Ao refletir sobre essas questões, começamos a ver como a visão materialista e determinística pode estar incompleta. A realidade, ao invés de ser um conjunto fixo de circunstâncias materiais, emerge como uma tapeçaria mais rica e dinâmica, tecida com os fios da probabilidade, escolha e observação. Este entendimento nos convida a considerar uma abordagem mais holística, onde a consciência e a escolha são elementos integrais do tecido da realidade. Talvez, nesse universo quântico, a realidade não seja algo que simplesmente é, mas algo que é continuamente tornado, um processo participativo que cada um de nós, consciente ou inconscientemente, ajuda a moldar. No vídeo passado, exploramos o fenômeno de superposição e a natureza probabilística da física e mecânica quântica e como isso se encaixa na visão holística sobre a natureza da realidade. Porém, existem outros fenômenos muito intrigantes no mundo quântico, que também se correlacionam de forma muito clara com essa visão. Vamos primeiramente recapitular o conceito da superposição quântica. Aqui, as partículas existem em múltiplos estados possíveis até que sejam observadas e colapsadas em um único estado. E isso desafia a noção de um estado fixo e determinado. Em um contexto holístico, isso pode ser interpretado como a ideia de que a realidade é um campo de potencialidades infinitas, onde a consciência ou a intenção desempenham um papel fundamental na manifestação da realidade física. Isso sugere que a realidade não é algo estático, mas um processo dinâmico moldado pela interação entre a consciência e o mundo físico. Já o conceito de tunelamento quântico foi desenvolvido a partir dos princípios da mecânica quântica na década de 20 do século passado. Foi primeiramente proposto por Friedrich Hund em 1927 e posteriormente desenvolvido por outros físicos como George Gamow, que o aplicou para explicar o decaimento alfa radioativo. A primeira evidência experimental do tunelamento quântico veio do estudo da radioatividade alfa, onde núcleos atômicos emitem partículas alfa, núcleos de hélio, para se transformarem em um novo elemento. Gamow, em 1928, conseguiu explicar como as partículas alfa poderiam, entre aspas, tunelar através de uma barreira de potencial nuclear, uma previsão que estava de acordo com as observações experimentais da época. O tunelamento quântico, onde uma partícula, entre aspas, atravessa uma barreira aparentemente intransponível, sugere que as limitações percebidas no mundo físico podem ser mais permeáveis do que imaginamos. Em uma interpretação holística, isso poderia simbolizar como as barreiras entre diferentes estados de ser, incluindo as dimensões espiritual e material, são mais fluidas, permitindo interações e influências além do que é comumente aceito.
Por último, o entrelaçamento ou emaranhamento quântico, que foi inicialmente proposto por Albert Einstein, Boris Podolsky e Nathan Rosen em 1935 no famoso paradoxo EPR. Eles usaram o conceito para questionar a completude da mecânica quântica, introduzindo a ideia de, entre aspas, ação fantasmagórica à distância. O físico John Bell, na década de 1960, propôs os teoremas de Bell, que ofereciam uma maneira de testar experimentalmente a realidade do entrelaçamento quântico. Seus trabalhos prepararam o terreno para experimentos práticos. Na década de 1980, o físico francês Alain Aspect realizou uma série de experimentos que confirmaram a realidade do entrelaçamento quântico. Aspect conseguiu mostrar que partículas emaranhadas exibiam correlações que não podiam ser explicadas pela física clássica, validando assim os teoremas de Bell e reafirmando a natureza não local da mecânica quântica. O entrelaçamento quântico demonstra que partículas podem influenciar umas às outras instantaneamente, independentemente da distância. Uma visão holística pode ver isso como uma metáfora para a profunda interconexão de todo o universo, onde a separação é uma ilusão e tudo é parte de um todo interdependente. Este conceito ressoa com muitas tradições espirituais que enfatizam a unidade de toda a existência. A questão da superposição quântica e sua interpretação é um ponto de intenso debate na comunidade científica. Enquanto alguns argumentam que a superposição é principalmente uma ferramenta matemática usada para descrever estados quânticos em um experimento mental, a tecnologia de computação quântica oferece uma aplicação prática e concreta desse fenômeno, desafiando a ideia de que a superposição é apenas teórica. Muitas vezes, a superposição é ilustrada pelo famoso experimento mental do, entre aspas, gato de Schrödinger, onde um gato é considerado estar simultaneamente vivo e morto, até que a caixa seja aberta. Embora originalmente concebido como um paradoxo para questionar a interpretação da mecânica quântica, na prática, a superposição em sistemas quânticos é uma realidade confirmada por inúmeros experimentos. Na computação quântica, a superposição é usada para criar os qubits, que são análogos quânticos dos bits usados em computadores clássicos. Enquanto um bit clássico pode ser 0 ou 1, um qubit pode existir em um estado de superposição, sendo 0 e 1 ao mesmo tempo. Essa propriedade permite que os computadores quânticos realizem cálculos em uma escala exponencialmente maior do que os computadores clássicos, processando uma vasta quantidade de possibilidades simultaneamente. Isso tem implicações enormes para a solução de problemas complexos em áreas como criptografia, pesquisa de medicamentos e otimização de sistemas. Embora o conceito de superposição possa parecer abstrato e estritamente teórico, a tecnologia de computação quântica está transformando-o em uma realidade prática. Empresas e instituições de pesquisa estão desenvolvendo computadores quânticos que utilizam a superposição quântica para realizar cálculos. A construção de computadores quânticos está cheia de desafios técnicos, principalmente relacionados à manutenção de estados de superposição estáveis, mas os avanços nessa área estão acontecendo rapidamente, demonstrando a viabilidade prática dos princípios quânticos. O entrelaçamento é um recurso crucial na computação quântica, pois permite que os qubits em um computador quântico se correlacionem de maneira que não são possíveis em sistemas clássicos. Isso amplia enormemente a capacidade de processamento dos computadores quânticos. Uma das aplicações mais promissoras do entrelaçamento quântico é na área da criptografia quântica. Protocolos como a distribuição quântica de chaves usam o entrelaçamento para criar chaves criptográficas extremamente seguras, que são teoricamente invulneráveis a interceptações, pois qualquer tentativa de espionagem alteraria o estado quântico do sistema. Embora pareça coisa de ficção científica, o teletransporte quântico é uma realidade. Ele usa o entrelaçamento para transferir o estado quântico de uma partícula para outra, em locais diferentes,
sem transporte físico da partícula em si. Já uma aplicação direta do tunelamento quântico pode ser encontrada nos microscópios de tunelamento de varredura, que permitem a visualização de superfícies atômicas e moleculares com resolução atômica. Essa tecnologia utiliza o fenômeno de tunelamento quântico para medir a densidade eletrônica na superfície de um material. Em eletrônica, o tunelamento quântico é essencial para o funcionamento de certos tipos de diodos e transistores. Esses componentes são fundamentais em dispositivos eletrônicos modernos, incluindo computadores e smartphones. O tunelamento quântico também tem sido explorado no desenvolvimento de memórias de computador, como nas memórias flash, onde é utilizado para apagar e reescrever dados. A superposição quântica, o tunelamento e o entrelaçamento quântico, portanto, são muito mais do que conceitos teóricos ou experimentos mentais. São realidades demonstráveis com aplicações práticas significativas, particularmente na emergente área da computação quântica. Essas aplicações práticas reforçam a importância dos princípios quânticos na tecnologia moderna e desafiam as visões tradicionais sobre a natureza da realidade. À medida que finalizamos essa jornada pelo intricado universo da física quântica e suas aplicações, emergimos com uma visão ampliada da realidade, onde os limites entre o possível e o impossível são continuamente redefinidos. As descobertas e tecnologias emergentes nascidas dos princípios da superposição, do tunelamento e do entrelaçamento quântico não só comprovam a validade desses fenômenos, mas também os integram de forma prática e tangível em nosso mundo. Essa convergência entre teoria e prática reforça a ideia de que vivemos em um universo onde os conceitos de separação e isolamento são ilusões. Na realidade quântica, tudo está interligado. O tecido do cosmos é uma teia de relações em que a consciência e a matéria coexistem e se influenciam mutuamente. As aplicações práticas da mecânica quântica em campos como a computação, a criptografia e a eletrônica são um testemunho da natureza interativa e dinâmica do universo, onde as barreiras tradicionalmente percebidas entre diferentes estados de ser, inclusive as dimensões espirituais e material, são mais permeáveis do que jamais imaginamos. Portanto, as descobertas da física quântica e suas aplicações não são apenas passos à frente da tecnologia, são convites à reflexão sobre a natureza do nosso ser e do universo. Elas sugerem que nossa compreensão do real pode ser profundamente enriquecida ao aceitar uma visão holística da realidade, onde o universo não é apenas um conjunto de entidades isoladas, mas um contínuo de energia, matéria e consciência. Ao concluir, deixamos aberta a porta para mais perguntas, mais explorações e mais descobertas. A ciência, em sua busca incansável pelo conhecimento, está continuamente nos levando a novos horizontes, onde os mistérios de hoje podem se tornar as realidades de amanhã. Neste caminho, a visão holística da realidade oferece uma lente através da qual podemos perceber o universo não apenas como uma coleção de partes, mas como um todo integrado, onde cada descoberta, cada inovação é um passo a mais na nossa contínua jornada de compreensão e conexão. Se você chegou até aqui, é porque gosta desse tipo de conteúdo. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seus comentários. Isso nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre esse tema. Muito obrigado.